O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 10ª lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa que é o oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo evangelista Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ovailer. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula e hoje nós encaminharemos então para a lição de número 10, que o tema dela vai falar dessa forma: Igreja, lugar de todos os filhos de Deus. Então, no próprio tema da lição, a gente já vai ver a verdadeira inclusão social, daquela ao qual nós fizemos parte, daquelas ao qual nós seguimos e acreditamos que é quando nós estamos conectados em Cristo Jesus. Vamos lá, leitura bíblica, Tiago capítulo 2, do versículo 1 ao 9, e a mensagem Gálatas 3, 28. Atenção ao texto que vai ser importantíssimo nessa lição, que diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então aqui, meus irmãos, esse é um dos textos, né? E talvez aqui um dos mais destacados que nós podemos trazer em sala de aula, que vai resumir, que vai falar forte nessa lição da qual nós vamos tratar no dia de hoje. Porque quando nós olhamos para a Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender e compreender que a Igreja ela é uma unidade, todos fazendo parte do mesmo corpo quando estamos conectados em Jesus Cristo. E é disso que a gente vai falar durante a lição. Quando nós falamos e nós observamos o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Gálatas a respeito de que não há judeu nem grego, nós vemos que não há divisão, distinção racial, não há servo nem livre, não há distinção de status, de posição hierárquica dentro da sociedade secular, que não há macho nem fêmea, também não há uma distinção sexual, mas todos, quando estão em Cristo Jesus, somos como uma unidade, fazendo parte de um mesmo corpo, com a presença do mesmo Espírito que nos conecta e faz então de nós filhos de Deus. Então, é basicamente sobre isso que a gente vai falar sobre essa lição de hoje, porque a partir do momento em que nós compreendemos um pouco do que é fazer parte do mesmo corpo, da unidade no amor, a unidade em Cristo Jesus, a partir do momento em que a nossa mente se expande para nós compreendermos esse princípio, automaticamente todo homem cheio do Espírito Santo, toda pessoa que faz parte da Igreja do Senhor, ela não fará acepção de pessoa, porque tem essa ideia e tem essa noção em sua mente. Objetivos? Conceituar o que é acepção de pessoa, demonstrando que a Bíblia fala sobre o tema. Mostrar que a prática de acepção de pessoas é inaceitável na igreja e ensinar aos adolescentes que eles devem respeitar todos os irmãos em Cristo. Vamos descobrir. A igreja é um lugar de comunhão.
É o lugar onde os irmãos se reúnem para louvar ao Senhor, orar, aprender as Escrituras e servir também uns aos outros. Nos primeiros anos do cristianismo, houve algumas dificuldades de convivência entre os irmãos de nacionalidades diferentes. Entretanto, a igreja primitiva superou essas dificuldades e aprendeu a conviver em comunhão e em unidade. Essa é a vontade de Cristo para a sua igreja e hoje aprenderemos alguns princípios para a convivência com os nossos irmãos. Então, já desde o Vamos Descobrir, a gente já percebe o caminho ao qual nós vamos circular dentro da lição de hoje. Tópico 1, a importância do tratamento respeitoso na igreja. Meus irmãos, se a gente for fazer uma observação nessa lição, que está em suas mãos, professor, a gente vai ver que o autor da lição ele já vai trazer o destaque dentro do livro de Tiago. E a gente observa dentro da carta de Tiago, que ele vai trazer um destaque muito grande dentro da sua epístola para essa unidade, tanto para a realização de obras, realmente de trabalho, quando ele vai falar que a fé sem obras é morta. Então a gente observa que Tiago vai falar de uma forma muito interessante a respeito do quão importante as obras são para o viver de um homem, de uma mulher de Deus. É interessante também destacar aqui que ele não está trazendo um assunto sobre soteriologia, nem sobre salvação, para a gente não entender que a salvação ela vem por intermédio das obras, mas ele fala que as obras é algo que vem automático, vem grudado, vem conectado, vem de atrás daquele que é salvo. Então, não há como fazer essa diferenciação, porque a salvação não vem por obras, mas o salvo, ele deseja trabalhar na seara do seu Senhor, o qual o salvou. Então a gente observa que dentro do livro de Tiago ele vai trazer essa valorização das obras e também trazendo então o revelar das obras sociais e a sua importância para a Igreja de Cristo Jesus. Quando nós observamos Tiago, capítulo 1, versículo 27, se você pegar ali a sua Bíblia Sagrada, o autor do livro vai escrever: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então a gente observa que o destaque que o Tiago então vai dar para a visitação de órfãos e viúvas e a atenção devida que deve se dar para os mais necessitados, para os mais carentes, para aqueles ao qual o mundo pode olhar e falar que não tem mais jeito e demonstrar interesse. Estes que podem ser os rejeitados da sociedade, mas é para estes ao qual os olhos da igreja devem voltar-se com amor, com paixão, com misericórdia, ao ponto de que Tiago vai escrever dentro da sua carta que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas. Quando nós observamos o capítulo de número 2, ele vai falar sobre acepção de pessoas e de que é algo que não deve ser feito. Mas enfim, já vamos chegar ali em capítulo 2 de Tiago. Quando nós pegamos, por exemplo, a palavra koinonia, ela que vem do grego koinos, que ela significa então ter algo em comum ou ter parte em comum. Então, quando nós falamos sobre comunhão dentro da igreja do Senhor, é porque existe algo que nos conecta, existe algo que nos liga. E o que seria isso? Romanos 3,23 vai falar: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então repara que há similaridades entre todos os cristãos e, por que não, nós podemos falar também entre todos os homens. Algo similar entre todos os homens. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos todos homens caídos, pecadores, falhos de forma geral, todos que já pisaram nessa terra, até mesmo Adão e Eva, os primeiros a serem formados. Então, o pecado nos envolveu e o pecado nos circula, como o salmista vai dizer: em pecado fui concebido, ou seja, desde a minha origem ela já foi fruto também de pessoas pecadoras, e por isso que o pecado ele se propaga de uma geração para outra como se fosse então uma grande pandemia. Então todos os homens, de uma forma geral, se há algo similar e há algo que é igual para todos, é que todos pecaram, todos falharam e estão separados então da glória de Deus. E outro algo que vai então trazer essa similaridade para os cristãos de uma forma específica é algo que nos conecta, porque apesar de nós termos pecado, quando nós olhamos para o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, é Ele
o local aonde, pela sua graça, pela sua misericórdia, mas nós somos justificados de uma forma gratuita. Então há redenção em Cristo Jesus para todos os corações arrependidos. Então, isso é algo que é interessante, porque o que nos assemelha ao mundo é o fato de todos nós sermos pecadores. E o que nos assemelha com os nossos irmãos cristãos é o fato de nós sermos pecadores arrependidos. Por isso que nós, como Igreja do Senhor, nós não podemos olhar para o mundo e acharmos que nós somos tão diferente deles. O que nos separa do mundo, na realidade, é o arrependimento. É o fato de nós nos arrependermos e não no remorso vazio, mas no arrependimento verdadeiro, e esse arrependimento nos leva à fé em Jesus Cristo, pois só é possível se arrepender tendo fé, que nos enche da presença do Espírito Santo e nos faz viver então os caminhos de Deus, justificados pela graça do nosso Senhor Jesus. Então, quando nós compreendermos que o que nos separa, o que nos difere, quem sabe, desse mundo é o fato de nós termos nos arrependidos dos nossos pecados por causa da fé, que é um dom gratuito de Deus, mas nós temos a compreensão de que nós devemos levar outros pecadores convictos e convencidos, estes devem ser levados através da Igreja do Senhor missionária também a um caminho de arrependimento. Então repare que nós não somos melhores do que ninguém, nós somos tão falhos quanto eles. Ainda mais nós, porque nós reconhecemos o nosso estado de miséria e que nós somos alcançados gratuitamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um cristão ele não deve ter esse senso de superioridade, pois ele compreende o seu estado de miséria e dependência que tem em Jesus Cristo. Aquele que não serve a Deus, ele pode ter os seus ápices de superioridade, de vaidade, porque não encontrou ainda a Jesus Cristo. E desses nós devemos olhar com compaixão, com amor, com misericórdia, para que eles possam compreender a sua natureza caída e voltar-se então os olhos a Jesus Cristo que salva, cura. Portanto, não há um espaço para a acepção de pessoas, visto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estamos todos no mesmo barco, precisando, o ser humano precisa desesperadamente da salvação que é nos dada através do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Tiago 2:1, nós vemos que assim vai falar o texto: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então a gente observa que Tiago ele vai trazer esse destaque para falando à igreja do Senhor, para que não houvesse dentro dos templos, das reuniões ao qual a igreja se reunia para adorar e servir a Deus, a acepção de pessoas de diversas formas que assim ocorria. Até a gente observa que Tiago ele vai dar o destaque dentro do capítulo 2, fazendo essa comparação, Se a gente observar o versículo 2, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta. Então a gente vê que Tiago, ele vai fazer essa comparação de um homem rico com um homem pobre entrando dentro do mesmo templo. Aí ele vai falar que ambos devem ser tratados de uma forma hospitaleira pela igreja do Senhor. O homem rico não deve ser tratado de uma forma melhor e o homem pobre ser tratado de uma forma pior. Então aqui a gente vai observar que dentro da igreja, dentro do templo do Senhor, não há e não pode haver acepção de pessoas. Os olhos daqueles que estão dentro da casa, dentro do templo, dos cristãos, daqueles que servem a Deus, para um visitante, seja ele rico, seja ele uma autoridade do mundo secular, uma autoridade política, seja lá quem for, todos devem ser tratados com amor, com compaixão e com hospitalidade, com piedade, com tudo aquilo que nós, como comunhão, uma igreja que vive em comunhão, deve tratar as pessoas de uma forma geral. Então, a acepção de pessoas ela é incompatível com o amor ao próximo, e a comunhão no amor é a marca da igreja. Então, se tem algo que nos conecta, é a nossa situação como homens e mulheres de Deus, e também existe algo que nos conecta com o mundo, que é o fato de todos nós termos pecados, estarmos distantes da glória de Deus, dependentes do sangue de Jesus Cristo, e quando nós compreendemos isso, não haverá mais espaço para acepção de pessoa dentro da igreja, mas nós olharemos para todos numa comunhão com os olhos do amor, como
nós utilizamos essa expressão e isso vai registrar então a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tópico 2, acepção de pessoas é pecado. Tomás de Aquino, ele vai falar que a humildade é a virtude que freia no homem o desejo de se elevar além do que merece. Então a gente vê, meus irmãos, essa virtude tão importante e às vezes tão desvalorizada que é da humildade. A gente observa, e se você observar alguns textos sagrados dentro do Evangelho, parece que a gente observa e consegue ver Jesus, Deus encarnado, Jesus na terra, servindo e lavando os pés dos seus discípulos. Então nós conseguimos ver um pouco dessa virtude, desse valor da humildade no nosso próprio Jesus Cristo. Aliás, um Deus que se fez carne, que vem à terra, aceita passar pelos açoites, pelas humilhações, a gente vê que a humildade, a missão, essa virtude tão importante, ela circula, ela faz parte, está impregnada no Evangelho e não pode ser tirada. E quando nós falamos de Ocidente, um local onde há cargos eclesiásticos, onde há posição, onde nós vemos que a igreja ela se desenvolveu de uma forma extraordinária e maravilhosamente boa, pois muitos são alcançados através dos missionários que são levantados aqui no Ocidente e levados para outras nações, mas nós vemos que aqui há uma tendência dentro da nossa estrutura, dentro da nossa instituição, de crescer dentro do coração de alguns o coração vaidoso, mas esse deve ser freado, pois a vaidade é um sentimento que envolveu também o nosso inimigo quando estava lá no céu. Então nós observamos aqui que a humildade é algo que deve estar impregnado na vida daquele que serve a Deus, pois nós não podemos nos elevar além daquilo que nós merecemos, pois quando nós olhamos a nossa natureza é pecadora. Então a acepção de pessoas ela floresce em um coração semeado pela superioridade e pela vaidade. Então quando o coração ele começa a ficar vaidoso, quando a pessoa ela começa a ser tomada de um sentimento ao qual ela se sente um pouco importante, além da conta e além do que deveria se sentir. Aliás, quando nós falamos de reino de Deus, como alguns sabiamente vão utilizar essa expressão quando sobem um degrau dentro do seu ministério, eles vão falar desci um degrau, E aliás, é basicamente essa visão, ela é sábia de certo modo, porque nós entendemos que quanto maior a nossa responsabilidade, maior as coisas que estiverem em nossa mão, mais será requerido de nós quando nós estivermos diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa superioridade, ela não deve encher os nossos corações, mas quando nós entrarmos no templo do Senhor, na nossa forma de viver, quando nós realizarmos a obra de Deus, nós devemos realizá-la com temor e tremor, pois somos pecadores, realizando e tendo a oportunidade de fazer a missão que foi nos dada através de um Deus santo, através de um Deus justo. Então, esse sentimento de vaidade e superioridade não deve entrar em nosso coração, porque isso atrapalha no desenvolvimento da obra de Deus e porque somos falhos alcançados pela graça de um Deus santo. Então, quando há também dentro de um homem, quando sobe, acende esse sentimento em seu coração, é aí que ele começa a fazer algumas acepções de pessoas, a não atender mais o telefonema de algumas outras pessoas antigas ou a tratar mal, tratar de uma forma diferente, porque está dentro de uma posição. E isso é extremamente perigoso. Até nós observamos, e é interessante quando nós falamos aqui de acepção de pessoas, o instante, tanto em Atos capítulo 2, o avivamento de Atos capítulo 2, a gente já observa que ele vai acontecer dessa forma, que vão estar judeus de todos os povos, de nações diferentes. O que conectava eles naquele momento em Atos 2 era o fato deles serem judeus, mas quando você vai observar o texto, a gente vai ver que um vinha da Arábia, que outro vinha de outra localidade, que uns vinham de Creta. Então a gente observa ali em Atos capítulo 2 que eram judeus de distintos povos reunidos em Jerusalém para participarem da festa de Pentecostes, estavam ali. E nós vemos que o Espírito Santo vai descer sobre aquela casa e eles vão ser cheios da presença de Deus e vão começar então a ministrar para os outros povos já de forma instantânea, imediata, os que estavam esperando a presença do Espírito ali em Jerusalém. Então é maravilhoso a gente observar em Atos 2 já a quebra da barreira entre povos, desde Atos capítulo 2, em que vai ocorrer então o Pentecostes judaico. E é interessante a gente observar também em Atos 2
que eles vão, claro, falar das maravilhas de Deus, mas a igreja ela ia crescendo, ela ia se desenvolvendo por causa da comunhão no amor, em que muitos vendiam dos seus terrenos, doavam para os mais pobres, tinham esse sentimento envolto no seu coração e por isso que o texto vai dizer que eles iam caindo na graça do povo, ou seja, isso chamava a atenção de um povo naquele tempo. Até quando nós observamos também o avivamento que ocorreu lá nos Estados Unidos em 1906, conhecido por nós como Avivamento da Rua Azusa, liderados por William Seymour, nós precisamos destacar que aqui estava, quem sabe, talvez não no auge, mas a lei segregacional americana ainda estava em vigor. Naquele tempo, até mesmo dentro dos templos, havia templos para brancos e templos para negros, ou seja, eles serviam a Deus em locais distintos e não se misturavam por causa das leis segregacionais. E até mesmo dentro da igreja, pavor, pasme nós, mas até mesmo dentro da igreja havia ali cristãos que tinham preconceito com a outra raça. E nós vemos isso lá em 1900 nos Estados Unidos, a lei da segregação ela só vai ser rompida muitos anos depois. Mas no avivamento da Rua Azusa, quando estava lá em Los Angeles, na Califórnia, um homem chamado William Seymour estabelecendo lá o seu templo, ele que saiu então do movimento de santidade para iniciar um novo templo, numa nova congregação, ministrando então sobre o batismo no Espírito Santo, nós vemos ali que as pessoas vão começar a ser cheias do Espírito Santo, vão ser tomadas por um avivamento, até algo interessante, porque no começo, quando começa ali essa igreja de William Seymour, eles estavam ali estabelecidos na casa, se não me engano, de um amigo de William Seymour, que também fazia parte do movimento de santidade, e as pessoas elas se reuniam nessa casa para adorar a Deus. Teve um culto em que a glória de Deus foi tanta que eles estavam dentro de assentados assim numa varanda, num local um pouco mais alto, e um culto que a glória de Deus foi tanta que acabou rompendo a laje aonde eles estavam. A laje chegou a cair, e isso marca o ponto de transição em que eles vão então sair desse sítio onde ficava a casa do amigo de William Seymour e eles vão então para a Rua Azusa. E na Rua Azusa começa os jornais a trazer o destaque, porque não eram somente os negros que estavam na Rua Azusa, mas os brancos, mostrando então a quebra da lei segregacional quando o Espírito desce na casa. Porque quando nós falamos de uma ação genuína do Espírito Santo, nisto não há judeu, nem grego, nem macho, nem fêmea, não há preto, nem branco, todos são um quando estamos ligados, conectados em Cristo Jesus. Então isso revela um pouco e nos mostra o que é Igreja do Senhor. A lei segregacional americana não conseguiu prevalecer e nem permanecer diante de um avivamento direcionado pelo Espírito. E isso era algo maravilhoso e que marcou realmente o avivamento na Rua Azusa. E não somente, aqui a gente traz esse destaque, mas lá tinha americanos, lá tinha europeus, lá tinha latinos, lá tinha negros de forma geral. Então nós vemos que todos os povos, de uma forma estendida, se reuniram na Rua Azusa e receberam essa injeção de um avivamento da presença do Espírito Santo lá, mostrando que a igreja ela é unidade e não uma divisão. E isso marca um pouco dessa maravilhosa acontecimento que marcou o pentecostalismo de uma forma geral. E quando nós observamos, meus irmãos, lá no tempo de Jesus, nós vemos que também havia uma segregação, a divisão entre Israel e Judá, e em cima Israel fica com Samaria, dando origem então ao povo samaritano, embaixo Judá fica a capital Jerusalém, então dando a origem aos judeus. Nós vemos que samaritanos e judeus não se davam e um achava o outro como se fossem impuros, nem consideravam outro povo como se fossem seres humanos, às vezes consideravam até como se fossem animais impuros. Então nós observamos que existia no tempo de Jesus essa segregação entre judeus e samaritanos, que um olhava para o outro com um olhar de raiva, com um olhar de ódio e com um olhar de preconceito. E aí chega Jesus e durante o seu ministério ele vai tirar boa parte do seu tempo para dar atenção a uma mulher samaritana que estava no poço. E aqui eu não vou me estender, mas você pode olhar o texto, a forma como Jesus vai chegar, como Jesus vai falar, vai pedir água, e aí a mulher vai conversar com ele, aí Jesus vai falar, se tu soubesse quem está te pedindo água, você lhe pediria e ele te daria água da vida. Então nós observamos ali dentro do texto essa interação maravilhosa, que Jesus, que
era judeu, vai ter então com a mulher samaritana, mostrando que Jesus ele vem para quebrar toda segregação e toda divisão de povos. Continuando então, em Cristo somos todos iguais. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o tópico 3, a gente observa, e isso dentro do livro de Atos, tanto os evangelhos, como eu falei aqui de Jesus, e dentro do livro de Atos também, como ele vai trazer um destaque para a comunhão através do Espírito. E essa comunhão se dá com o derramar do Espírito, que vai então capacitando, né? Isso que é interessante do derramar do Espírito, porque a palavra de Jesus ela foi ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e o outro termo vai falar, e aí vocês vão então até os confins da terra anunciando, né? Vocês vão passar por toda a Judéia, Samaria e indo até os confins da terra anunciando o Evangelho. Então repare que isso marca um pouco do que é igreja, é ser cheio do Espírito, não para os judeus permanecerem naquela localidade onde eles estavam, mas para ir até os confins da terra e irem até os outros povos, anunciando a salvação realizada, né? A salvação feita através do sangue de Jesus Cristo, levando então o nome de Jesus. Então, a gente observa que a presença do Espírito, porque eles só forem autorizados a irem até os confins da terra depois do derramar do Espírito, repara que é a presença do Espírito que capacita o homem, dá o empoderamento ao homem, para que ele possa anunciar o Evangelho a todos os povos. Então, veja, meus irmãos, que o Espírito ele não foi dado a nós para nós mantermos... para bonitinho, podemos falar dessa forma, mas o Espírito foi dado a nós para nós cumprirmos uma grande comissão que falava sobre o ID, né? Que é a grande comissão, então, quando nós falamos. Então, repare que isso vai marcar a trajetória de todo homem e mulher de Deus. A chama não somente para ir até o templo, mas a chama também para anunciar no local onde nós estamos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aqueles ao qual Deus nos dará a oportunidade aonde nós estivermos. Até há pouco tempo atrás, eu e a minha esposa, a gente foi numa cafeteria e dentro dessa cafeteria tinha uma funcionária que é amiga nossa, ela estava ali consolando uma jovem, uma adolescente que estava em prantos, estava chorando, estava em lágrimas, e aí essa mulher pediu para eu fazer uma oração por essa menina. Eu fiz a oração e a minha esposa resolveu ficar ali com ela. Eu fui para casa, pois tinha um compromisso, a minha esposa ficou ali conversando com ela e foi questão ali de uma conversa de 20, 30 minutos. Aquela alma que estava em lágrimas por causa dos seus problemas, aceitou Jesus dentro da cafeteria. Então repare que são oportunidades que Jesus vai nos prover e nessas oportunidades nós devemos estar ligados para levar o nome de Jesus, que é um nome que tem poder, que traz sobre o homem o Espírito Santo, que consola o homem de toda mazela, de toda dificuldade, de todo tormento que esse mundo nos traz. Então é para isso que nós somos cheios do Espírito Santo. Em Atos 2, quando nós observamos, eles foram cheios e eles começam a falar com poder agora das maravilhas de Deus. A igreja começa a proclamar com ousadia, com empoderamento, falando então com autoridade verdadeiramente as maravilhas de Deus, e os outros povos entendiam aquilo que estava sendo falado. Era Deus usando um para falar com os cretenses, era Deus usando o outro para falar com os árabes, era Deus usando um para falar com os gregos. Quem sabe todos aqueles que estavam presentes ali ouviram o recado, ouviram a mensagem do Evangelho na sua própria língua, através de um alguém cheio do Espírito que Deus levantou naquela localidade, pois é para isso que nós somos cheios da presença do Espírito, não para reservar essa presença, esse poder para nós, mas sermos cheios do poder do Espírito Santo, recebermos este presente tão maravilhoso para levarmos a mensagem do Evangelho adiante. Atos capítulo 8, a gente observa o Pentecoste samaritano. Quando vai acontecer, Atos capítulo 10, nós vemos então o Pentecoste gentílico e Pedro então ele vai ser utilizado, né, como um judeu. E é interessante porque Pedro ele tinha
um pouco dessa barreira que muitas vezes impedia com que ele fosse interagir com outros povos. Até determinado momento, Paulo e Pedro vão ter um atrito por causa disso, porque Pedro ele não se assentava com os gentios, mas nós vemos que vai ser Pedro que Deus vai usar no capítulo 10, dando então uma visão para Pedro, ao qual Deus mostra alguns animais para Pedro e diz que Pedro podia então se levantar e comer esses animais. Aí Pedro vai dizer: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. E aí o Senhor vai falar para Pedro: Pedro, não faças tu comum ao que Deus purificou. Por que Deus dá essa visão? Porque posteriormente Deus mandaria Pedro ir até a casa de um centurião romano chamado Cornélio e lá anunciar a palavra do Senhor. Um Pedro natural, ele já faria uma acepção, né, de Cornélio. Quem sabe se Deus não tivesse dado uma visão extraordinária para ele. E a gente observa que Pedro, em alguns momentos, ele vai ter essa tendência de fazer uma acepção com relação a outros povos, né? Ser um pouco segregacionista com relação a eles e ter essa dificuldade, essa barreira. Mas um Pedro cheio da presença do Espírito e direcionado pelo Senhor, ele vai compreender que ele não podia fazer Cornélio a sua casa impuro se Deus havia reservado um plano específico lá na casa de Cornélio. Deus tinha um propósito na presença de Pedro lá, Deus usaria Pedro lá, porque Deus também tinha um projeto e um propósito na família de Cornélio e na vida de Cornélio. E aí vai acontecer então o Pentecostes gentílico, quando Pedro vai até a casa de Cornélio, ele vai pregar a santa palavra de Deus. Cornélio e a sua família vão crer no Evangelho e vamos ver mais uma experiência carismática escrita dentro do livro de Atos, Atos capítulo 10, versículo de número 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então nós vemos aqui o Pentecostes gentílicos, os gentios recebendo a presença do Espírito Santo e não somente isso, mas falando em línguas e também declarando, magnificando, adorando, louvando ao Senhor. Textos de unidade, Efésios capítulo 4, versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então há algo que nos conecta, e é interessante aqui, porque o Pentecoste judaico de Atos 2, o Pentecoste samaritano de Atos 8 e o Pentecoste gentílico de Atos 10 será muito parecido uns com os outros. Claro que o destaque maior será dado ao primeiro, mas é muito parecido. É o Espírito Santo enchendo a igreja e a partir da presença do Espírito eles começam a falar em línguas, ou seja, eles vão para a glossolalia, vão começar a falar, a profetizar e dentro dessas palavras eles relatavam, declaravam, anunciavam com poder as maravilhas, as grandezas e a adorar, magnificar a esse Deus poderoso, ou seja, há uma unidade nessa ação do Espírito, pois é o mesmo Espírito que nos preenche, nos capacita e nos levanta. Gálatas 3:28, para a gente finalizar, já lemos: não há judeu nem grego, ou seja, não há distinção racial, nem escravo, nem livre. Não há divisão também de hierarquia, nem de status, nem homem, nem mulher, não há divisão sexual, pois todos são um em Cristo Jesus. Então não há o porquê nós fazermos acepção, sendo que quando nós estamos conectados no corpo, nós somos todos em um em Cristo Jesus, fazendo parte de uma mesma igreja, a mesma noiva que casará com o noivo maravilhoso que nos resgatou lá na cruz do Calvário, e a nossa gratidão ao Eterno. Então é bom, né, meus irmãos, a gente já trazer em sala de aula e incentivar os adolescentes a já terem essa visão, para que não cresçam adultos fora do seu lugar. Então a gente precisa se colocar no nosso lugar de carentes e necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Conclusão, para a gente já finalizar: a acepção de pessoas é pecado. Essa prática não deve existir entre cristãos, pois Jesus amou a todos e morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Amém, meus irmãos? Então essa é a vossa aula de hoje,
com alguns destaques interessantes. Espero que o Espírito Santo lhe use em sala de aula. Tenho por certo que será uma aula abençoada. Na próxima aula aqui nós vamos estar falando sobre a criação de um Deus criativo, de um Deus maravilhoso, e eu peço a você que não perca. Meus irmãos, lhe peço também que você deixe aí o seu like nesse vídeo, deixe a sua curtida aí embaixo, também o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, fique atento nos lançamentos, também temos lançamentos de outras aulas, de outras lições, de adultos, de jovens. Este é o canal ADC Educacional, que é bênção de Deus e tem servido como um direcionamento para tantas vidas. A minha gratidão a cada uma das vossas vidas. Essa é a vossa aula de hoje e Deus vos abençoe.